Peço que você abra sua Bíblia junto comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Fica bem no início. Deuteronômio faz parte daquilo que os teólogos chamam de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Um livro importantíssimo, tanto na tradição cristã quanto na tradição judaica. É um livro que tem uma posição muito importante na Bíblia hebraica. Deuteronômio, capítulo 8. Eu quero ler com você o versículo 2 e 3. Você que não tem uma Bíblia de papel, você pode acessar no seu smartphone sem problema nenhum. A tradução que eu estou lendo, que eu irei ler, é a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Aliás, se você deseja ter uma versão ARA, nós temos Bíblia aqui na igreja também para os meninos lá, os garotos propaganda, estão lá atrás segurando os exemplares. Uma Bíblia bonita, preço acessível. Estamos repassando para os irmãos. Basta você pegar e depois você nos comunica, você fala com o Jorge, você paga como puder e quando quiser também. Até 10 vezes sem juros. Dá R$2 e uns quebrados, em 10 vezes. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 ao 3. Nós já oramos, então eu vou ler o texto, peço que você acompanhe comigo. Você que está na sua casa, é uma honra entrar aí onde você está, e a minha oração é que a palavra do Senhor te alcance aonde você estiver e quando você estiver ouvindo essa mensagem. Diz assim então o texto bíblico: vocês irão se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Até aqui. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que por alguma razão demonstram ter perdido a fé. Elas demonstram isso por meio de um comportamento, por meio de reações, por meio das escolhas que fazem, por meio das amizades que desenvolvem. Elas demonstram isso, que perderam a fé. Não é muito difícil também encontrar pessoas que têm coragem de dizer: eu perdi a fé. Pessoas que dizem, por exemplo, cansei da igreja, cansei do sistema, cansei da hipocrisia religiosa, cansei, não consigo mais fazer de conta. Pessoas que já não conseguem mais conviver num ambiente como o nosso aqui. Ou fora desse ambiente, por exemplo, temos células, onde as pessoas se reúnem toda semana. Pessoas que desistiram disso. Desistiram de compartilhar a vida e receber aquilo que as outras compartilham, de trocar experiência. Simplesmente cansaram desse negócio. Desistiram não só da igreja, mas da comunhão, dos relacionamentos entre cristãos. Por que isso acontece? É uma pergunta importante. Porque certamente você conhece alguém que um dia esteve na igreja e hoje não está mais. Talvez tenha alguém assim na sua família. Talvez um amigo muito próximo que talvez você tenha ainda. Alguém que talvez caminhou com você ou até te evangelizou. Mas que hoje simplesmente virou as costas para a fé e não está mais nessa trilha, nessa jornada, nesse caminho. E a pergunta é: por que isso acontece? Eu estou convencido, irmãos, convencido de que em algum momento, e essa série tem a ver exatamente com isso, de que em algum momento a nossa fé será testada ao limite. Estou convencido de que em algum momento as nossas crenças
nossos pressupostos, nossos princípios, eles serão postos em xeque. E muitas pessoas que passam por esse momento, onde a fé é colocada contra a parede, desistem. Nessa nova série de mensagens, nós vamos analisar a vida de homens e mulheres que tiveram a sua fé posta em xeque, por causa de algum acontecimento. E você pode ter certeza, em algum momento, ou em mais de um momento, a sua fé também será testada. As crenças que você carrega, os códigos que defende, as doutrinas que acredita, serão postas em xeque. A vida dos homens e das mulheres que nós vamos analisar passaram por isso. São pessoas que se viram numa espécie de beco sem saída. Pessoas que antes desse momento enxergavam a sua fé como inabalável. E de repente a fé inabalável passou a ser abalada. E verdades que antes elas acreditavam piamente e defendiam com unhas e dentes, e que estavam completamente convictas, pessoas bem resolvidas, bem esclarecidas, diante de uma circunstância tal, já não sabem mais no que acreditam. E muitos simplesmente decidem abandonar tudo. Nós vamos analisar a vida de homens como de Jacó, que tentou seguir os passos do pai e usou uma fé do pai para trilhar uma caminhada com Deus e começou a fazer alguns votos infantis. E quando eu uso o termo infantil, eu não estou usando o termo pejorativo. A palavra infantil não é negativa. Infantil significa que ainda está em crescimento, não chegou na maioridade. E Jacó começa a fazer alguns votos, que inclusive, se formos sinceros, às vezes eu e você ainda fazemos. Depois de ter caminhado tanto, está tanto na igreja, ainda fazemos algumas propostas para Deus que Jacó fez também. Nós vamos ver a vida de um homem chamado Paulo, que estava convicto de que carregava uma fé tal, e por conta dessa fé acreditava ter recebido um chamado e uma vocação divina para perseguir cristãos. E estava convicto de que era um enviado de Deus para cumprir essa tarefa. E de repente foi colocado contra a parede, e tudo na sua vida foi desconstruído. Nós vamos analisar a vida de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, que em 3 momentos teve que repensar: quem é o meu filho? Porque ele não parece com quem estava dentro de casa há pouco tempo atrás. Nós vamos analisar a vida de Maria Madalena, que no momento mais extraordinário, um momento que eu e você gostaríamos de ter certamente, Jesus a decepciona. E nós vamos analisar a vida dessa mulher também. Fora esses personagens e outros que nós vamos ver, nós vamos também falar de Freud, um crítico do cristianismo, que inclusive teve uma formação cristã. Como Nietzsche, cujo pai era pastor luterano, e que criou uma revolta pelo cristianismo. Bem como Dostoiévski, Solzhenitsyn, 2 homens que no momento mais difícil da vida, tiveram uma experiência mística, sobrenatural, como o próprio Solzhenitsyn diz num dos seus livros, falando da prisão que ele estava, uma espécie de campo de concentração soviético, bendita prisão, porque lá ele teve uma experiência de transformação. Nós vamos analisar homens assim, e mulheres assim, que um dia acreditavam que tinham uma fé, que criam em doutrinas sólidas, e de repente tudo vai por ralo abaixo. Desconstrução. Todos nós um dia passaremos por esse período. Todos nós passaremos por um deserto. E eu quero falar com você nessa primeira mensagem sobre deserto. O cenário da desconstrução. Deserto e desconstrução são palavras intercambiáveis. São palavras que se interligam. Estar num deserto é estar em um período de desconstrução. Domingo que vem eu vou explicar melhor essa expressão desconstrução, porque é uma palavra filosófica que foi cunhada
por um filósofo francês chamado Jacques Derrida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso domingo que vem. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que a desconstrução, um momento onde todas as suas crenças, seus princípios, pressupostos, seus códigos, suas doutrinas, começam a ser postas em xeque, todos nós passaremos por isso. Em um momento ou mais de nossa vida. Isso pode acontecer por conta da perda de alguém, por conta de uma grande decepção amorosa, uma frustração pessoal, desemprego, qualquer coisa tem o poder de abalar a nossa fé. Um abandono, um rompimento, uma traição, um trauma, são situações onde nós nos deparamos em meio ao deserto e que na verdade nós estamos sendo desconstruídos diante das coisas que achávamos que eram sólidas. A Bíblia fala muito sobre deserto. E eu quero então compartilhar com você 3 verdades sobre deserto. 3 realidades sobre desconstrução. E depois, no final, eu quero deixar 3 lições para a minha vida e para a sua. 3 lições práticas. Como caminhar no meio do deserto. Porque pode ser que você esteja vivendo um momento assim. Onde algumas coisas que antes você acreditava, hoje já não faz muito sentido. Onde uma fé que antes você carregava com tanta bravura, hoje está minguando. Onde o Jesus que você pensava acreditar, hoje já não faz muito sentido. E o Deus que você pensava crer, é um Deus agora um tanto quanto distorcido e ofuscado. Se você está vivendo isso, ou já viveu, se não, vai viver, essa série, ela irá de encontro a essas realidades. Deserto. Livro de Deuteronômio. Nós precisamos entender um pouquinho como que funciona Deuteronômio, e não só Deuteronômio, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Existe uma narrativa central no Pentateuco. Deus escolhendo um povo, os judeus. E desse povo Deus quer fazer uma nação, Israel. E esse povo, antes de Deus libertá-lo, ele está no Egito. É o que você tem em Êxodo. Final de Gênesis, o povo está no Egito. Ele vai para o Egito por causa de uma terrível crise econômica e global, fome, não é? 7 anos de fome, uma escassez terrível, e todo mundo vai para o Egito porque lá tem comida. E Êxodo começa dizendo que o povo está lá, muita gente, porque o povo começou a ter filho e não parava de ter filho. Deus então decide libertar esse povo do Egito. Deus escolhe os judeus para salvá-los. Então a primeira verdade que você tem no Pentateuco, Deus escolhe um povo para salvar. Segundo lugar, Deus escolhe um povo para reinar. Deus tira o povo desse poder servil de Faraó, liberta esse povo por meio de Moisés, um enviado, um homem que ele escolheu, e agora tira com Moisés e Arão esse povo do Egito, e a partir de então Deus começa a se apresentar a esse povo, se revelar a esse povo como o novo rei dessa futura nação. Deus escolhe, Deus se revela como o novo rei, e depois Deus vai entregar uma constituição. Há pouco a gente está falando sobre constituição, né? Nossa igreja vai organizar, a gente tem uma constituição para seguir, você sabe que são leis, regras, não é? É isso que Deus faz. Depois que ele liberta o povo, ele entrega para Moisés os 10 mandamentos e vários códigos de lei, leis sanitárias, porque Deus agora quer que o seu povo entenda o que significa fazer parte desse novo reino, aonde Yahvé é o Senhor e não mais Faraó. Deus então entrega para Moisés a lei, os princípios do novo reino, e Moisés agora tem a missão de ensinar o povo o que é ser um habitante desse reino, aonde Yahvé é o Senhor. E Deus também promete uma terra, então Deus tira os israelitas do Egito, promete fazer deles uma nação, Deus entrega uma lei, Deus é o Senhor daquela nação, e Deus diz: eu vou dar um lugar para vocês pertencer, porque uma nação sem terra é uma nação capenga, vocês precisam de um ponto geográfico, e Deus então promete Canaã, a terra prometida, porque a terra de vocês não é o Egito, é Canaã. Em Deuteronômio você tem os discursos de Moisés, aquilo que Deus queria que Moisés ensinasse o povo, os princípios desse novo reinado, como o povo deveria se comportar, reagir, como que a violência seria contida,
como que as leis deveriam reger essa nação que não conhecia outro sistema a não ser o sistema do Egito. Porque os judeus eram egípcios em formação. Deus então tira o povo do Egito, e esse período que eles estão no deserto serve para tirar o Egito do coração dos israelitas e colocar os preceitos do reino de Deus no povo. Esse texto, Deuteronômio capítulo 8, você tem um resumo de tudo o que estava acontecendo lá. O povo está no deserto, e você sabe que o povo ficou 40 anos no deserto. 3 verdades sobre deserto que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, deserto é um período de testes e de treinamento. Quando Deus tira o seu povo do Egito, Deus então começa a fazer com que esse povo viva alguns testes e entram numa espécie de treinamento. E a escola é o deserto. Um período de desconstrução, onde a sua fé começa a ser provada, questionada, humilhada, é um período de teste. É um período de teste para testar você, aonde está a sua confiança. E uma das coisas que a gente aprende, estudando um pouco da nação judaica, é que toda a confiança rasa que eles tinham, é destruída no deserto. E períodos de desconstrução, se você tem uma confiança meia boca em Deus, você vai apostatar da fé. Você não irá suportar. Dizem os especialistas em deserto que para uma planta ela sobreviver às altas e baixas temperaturas, ela precisa ter raízes muito profundas. Porque o deserto é um lugar de escassez. E ela precisa ter raízes profundas, porque ela precisa tentar encontrar água no solo. Caso contrário, ela irá morrer. O que isso significa para nós? Significa que se nós não tivermos convicções profundas, em um período de deserto, nós minguamos. Nós desistimos. Nós abandonamos a caminhada. Se a sua crença está baseada em algo que Deus te deu, e se isso for te tirado, será um divisor de águas na sua vida, você não passará pelo período do deserto. Esse texto vai nos ensinar, irmãos, que não só a confiança daquele povo estava sendo testada, mas também as teorias. É muito curioso, porque quando nós estamos sendo confrontados, a nossa fé está sendo posta contra a parede, a maioria das doutrinas que a gente diz crer, não fazem o menor sentido. Dizer Deus é soberano, quando você tem um filho decapitado pelo Hamas, não faz o menor sentido. Dizer que Deus é um Deus amoroso, quando um bando de terroristas invade sua casa e mata todo mundo a fio de espada, ou a tiros, esse Deus amoroso não faz muito sentido. Quando você é injustiçado, caluniado, quando você abençoa, e a pessoa, ao invés de mostrar um pingo de gratidão, ela te trai. Isso não parece ter muito a ver com o Deus que eu conheço. Quando apertam o nosso calo, quando pisam no nosso calo, nossas doutrinas não fazem o menor sentido, irmãos. Sabe por quê? Porque a fé não respeita a teoria. Fé só respeita a prática. Se você não vive uma fé prática, no deserto, a confiança míngua. As teorias, Deus é isso, Deus é aquilo. Uma das coisas que o povo de Israel estava sendo testado, é que eles tinham algumas ideias acerca de Deus, porque Moisés já estava falando desse Deus que eles ainda não conheciam, e eles começaram a se agarrar a esses princípios que Moisés estava passando para eles. Mas a experiência que eles tinham com Deus era a experiência que Moisés tinha com Deus. E me parece que muitos cristãos caminham dessa forma. A experiência que eu tenho com Deus é baseada na experiência de um outro cristão que teve com Deus. Então as coisas que eu sei acerca de Deus são coisas que os outros me falaram, que eu não tenho tanta certeza se são verdades, porque eu nunca experimentei. E no deserto isso cai por terra. Porque teorias não sobrevivem num deserto. Li recentemente a história de um pastor que se converteu aos 17 anos, naquele movimento que teve hippie, não é? Não sei quem viu o filme, Movimento Jesus. Se converteu nesse período com 17 anos, e aos 40 anos, ele teve uma crise de fé. E aos 17 anos ele começou a plantar uma igreja. E a igreja bombou, que nem dizem aí fora.
Milhares e milhares de pessoas se converteram, ele batizava várias pessoas e vários jovens, e milhares. Quando ele chegou aos 40 anos, quase todas as doutrinas que ele acreditava já não faziam o menor sentido. E ele diz em um de seus livros que ele teve toda a sua fé sendo desconstruída. Ou como um palestrante evangélico, vi esses tempos um corte de uma mensagem que ele estava passando, e ele diz o seguinte, que um dia ele chegou em casa, ele estava passando por uma crise financeira terrível, e a mulher disse, acabou o gás. E chegou uma conta aqui, vão cortar a luz. E ele já cristão, servia na igreja, e a mulher também, conclusão dele, Deus não existe. Reuniu a mulher, fez uma oração e disse, o Senhor não existe. Eu não terminei de ver toda a mensagem, então não posso julgá-lo, mas o que eu posso dizer é que em muitos momentos nós agimos assim, irmãos. A gente só não tem coragem de fazer a oração. Mas Deus não pode ser real se eu estou passando por isso. Deserto, desconstrução. Um período de deserto é um período onde a sua fé está sendo testada e você está sendo treinado. O texto vai dizer que Deus guiou esse povo pelo deserto 40 anos para o humilhar, para o provar e para saber o que estava no coração daquele povo, se eles guardariam ou não os mandamentos. A palavra aqui, para te humilhar, literalmente, é treinar. Disciplina é treino, não é humilhar, fazer você reduzir ao pó. Igual alguns cristãos usam aquele texto de Isaías, né? Diante de Deus, as nossas boas obras são trapos de imundícia. Aquele texto não está falando dos cristãos. Aquele texto tem um contexto que não é esse. Eu fiz uma boa ação, Deus considera nada. Isso não é a visão correta do texto. A ideia de humilhar é colocar o coração da pessoa no lugar certo. É ensinar quem ela é. É ensinar que existe um Deus e você não é Deus. E Ele te ama, mas você não é Deus. Jesus, fazendo um eco desse texto, ele vai dizer que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Porque os filhos de Deus são como Deus. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus são como Jesus, são humildes. E uma das coisas que Deus está criando no caráter daquele povo é a humildade. Deus está treinando eles. Deus está fazendo com que eles entendam que as leis que eles conheciam no Egito não são as leis que Deus quer para eles. Deus está tentando arrancar toda aquela gama de códigos que os israelitas estavam seguindo e dizendo, existe agora uma nova lei, um novo rei, e vocês precisam aprender que princípios são esses. E todas as crenças dos israelitas começam a cair por terra, uma a uma. É interessante que as 10 pragas, antes do povo ser liberto, cada praga apontava para um deus egípcio. Antes de Deus libertar o povo, Deus já está mostrando o seguinte, existe um Deus maior do que todos esses que vocês conhecem. Então primeiro eu vou matar todos eles e vou acabar com todos esses deuses. O rio Nilo vai sangrar, esse Deus já era. E aí depois que esses 10 deuses são destruídos, Deus então agora começa a se revelar. Eu vou mostrar quem é o verdadeiro Deus para vocês. E eles entram nesse período de desconstrução, que eu e você também um dia passaremos, se não estamos passando. Não apenas isso, irmão, o deserto não é só um período de teste e de treinamento, mas é um período necessário e passageiro também. É necessário porque todos um dia passarão. Todos um dia passarão por um período de deserto. Todos. Mas é um lugar de passagem. Não é um lugar de permanência. Diz o texto que o povo ficou quanto tempo lá? 40 anos. Os estudiosos da arqueologia vão dizer que se o povo tivesse andado em linha reta, eles chegariam em Canaã em 40 dias. Mas por causa da desobediência, por causa da revolta, o povo foi andando em círculos. E 40 dias tornaram-se 40 anos. O que isso nos ensina? Nos ensina que às vezes Deus nos põe num período de deserto e que a gente não quer mais sair de lá. Deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Então se você está muito tempo num deserto, num período de escassez, num período onde a sua fé, ela não faz muito sentido, você já não sabe nem no que acredita mais, você já não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, o sermão já não fala mais com você, você não sente falta da comunhão dos irmãos, pode ser que os 40 anos já tenha passado, mas você decidiu
cravar estacas, estender a tenda, puxar uma rede e tomar um mate. E dizer, eu vou ficar por aqui mesmo. Ano passado eu li um livro escrito por um ex-pastor presbiteriano, Caio Fábio, onde ele conta como foi superar a morte de um filho. O filho dele de 21 anos foi assassinado. E ele conta nesse livro como que foi para superar a morte do filho, o assassinato. E uma das coisas que ele fala no livro é o seguinte: o sofrimento vicia. Tem pessoas viciadas em deserto. Tem pessoas que não conseguem ver uma outra realidade a não ser desértica. Elas viciaram, é um hábito, aquela vida medíocre, de escassez, aquele negócio moribundo. Ela se acostumou com aquilo e ela não consegue ver nada além daquilo. E uma das verdades que a gente aprende biblicamente falando é que deserto é um lugar de passagem, irmão. É um lugar que tem que estar em movimento. Todas as vezes que o povo para descansar e existia, um combinado, Deus disse para Moisés: avisa o povo que nós vamos caminhar da seguinte forma: eu estarei indo à frente do povo e eu vou com uma nuvem. E quando a nuvem estiver se movimentando, o povo vai se movimentando. Onde a nuvem parar, arma o acampamento. Quando a nuvem começar a se mexer, dê ordem para desmanchar o acampamento e põe o povo em movimento. Porque deserto não é lugar para ficar parado muito tempo. Nós precisamos caminhar, nós precisamos nos mexer. Se você para, você seca e morre. Você não está parado, irmão? Você já se acostumou com a realidade desértica, com a escassez, com a reclamação, com a falta de fé, com a falta de fervor, com a falta de experiência com o Espírito Santo? Como está a sua caminhada? Um deserto? É comum e necessário passarmos pelo deserto, mas não é o nosso lugar de permanência. 40 anos é muito tempo, mas acabou. Todos saíram do deserto, até aqueles que morreram, saíram de lá depois que morreram. Deserto não é lugar de permanência. Eu participei da célula do Denilson nessa última quinta-feira, e a gente estava conversando um pouco sobre os números que às vezes a gente encontra na Bíblia: 40 anos, 70 anos, tantas semanas, tanto tempo. E é muito curioso porque sempre que você tem algum dado nesse sentido, de tempo, anos, dias, uma verdade está por trás de tudo isso. Tem tempo para acabar. Foi 40 anos de deserto, mas acabou. Foi 70 anos de cativeiro, mas acabou. As semanas de Daniel, tem tempo para acabar. A perseguição, ela acaba, porque o sofrimento não é para sempre. E um discípulo de Jesus precisa entender isso. O deserto não é o meu lugar. É um lugar de passagem, de travessia necessário. Não tem como pegar atalho, não tem como fazer de conta que eu não estou lá. Mas não é o meu lugar definitivo. Você que ainda está vivendo um luto, está na hora de você começar a pensar: será que eu não estou muito agarrado no deserto? Você que passou por um trauma, uma perda, uma traição, será que você ainda não está pegado muito tempo nisso e já não é hora de colocar-se em movimento de novo? Esse texto vai nos ensinar, irmãos, que o deserto era necessário, mas era um lugar de passagem para aquele povo. Em terceiro lugar, o deserto é um lugar da presença e da provisão. O texto começa dizendo que eles deveriam se recordar por todo aquele caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Deus estava no deserto. Deus é um Deus que está presente no deserto. O deserto não é um lugar onde você está sozinho. É um lugar onde Deus está lá. E uma das coisas que Deus está fazendo, Ele está te ensinando que você depende única e exclusivamente dEle para passar pelo deserto. Deserto é um lugar, irmãos, que a autoconfiança e a autopreparação cai por terra. Ninguém sobrevive no deserto por conta própria. Falando literalmente num deserto, quem vive em desertos e quem se aventura a fazer uma travessia no deserto, ele depende de tudo menos dele. Ele depende de menos calor, ele depende de encontrar uma sombra, ele depende de encontrar água. Tudo é na dependência quando você está no deserto. Você não consegue fazer absolutamente nada porque você não dá conta, porque o deserto acaba com todas as suas defesas. Tudo aquilo que você acha que tem de valor: eu sou bem resolvido, eu sou bem esclarecido,
num momento de desconstrução, agora trazendo isso para o âmbito espiritual, emocional, intelectual, quando você está num momento de deserto, de desconstrução, você percebe que você não tem capacidade para sair de lá. É mais fácil abandonar tudo e jogar a toalha. Por quê? Porque nada faz sentido. Mas é um lugar onde a presença de Deus está lá. Uma das verdades que esse pastor, chamado Brian Zand, vai falar, quando ele descreve que aos 40 anos ele passou por uma crise de fé, ele vai dizer que após esse período de crise, ele conseguiu olhar para trás e disse que foi o melhor momento da vida dele. Sabe por quê? Porque neste período ele conheceu quem era Jesus realmente. Ele teve um encontro com o homem Jesus, não com o homem das ideias, não com os códigos doutrinários meramente, não com princípios litúrgicos meramente, mas ele conheceu de fato quem era Jesus, e ele diz que ele voltou a viver aquela paixão desenfreada que ele viveu naquele movimento quando tinha 17 anos. Ele disse que era apaixonado pelos Beatles, e quando ele teve um encontro com Jesus aos 17 anos, ele disse que se tornou apaixonado por Jesus. Só que a caminhada, irmão, foi testando as crenças, e aos 40 anos ele disse não dá mais. E aí uma das figuras que ele usa para falar da fé dele, é que ele enxergava a fé dele como uma casa, aonde todas as vigas de sustentação estavam em perigo. E ele teve que quebrar algumas paredes, teve que fazer muita sujeira. Não foi nada sem dor, mas ele disse que valeu a pena, porque agora ele conhece o Mestre. Desconstrução. 3 lições eu quero deixar para você para encerrarmos. Primeiro, guarda isso. O cristianismo que te ensinaram no início da sua caminhada não é suficiente para o restante da sua jornada. O cristianismo que você aprendeu quando começou a vir na igreja, quando começou a ler a Bíblia, não é suficiente para manter você nos trilhos. Não é, porque a fé apostólica, segundo Atos, é uma fé viva, que avança, que caminha, que evolui. O Jesus que você conhecia ano passado, não pode ser o mesmo que você conhece hoje. Porque se for, em algum momento você vai esmorecer. A fé que nós herdamos é uma fé em movimento. É uma fé que avança, que revê conceitos, que desaprende coisas e aprende outras. Então, se você não está disposto a, de repente, abrir mão de alguns princípios que hoje talvez você ache que são elementares e inegociáveis, talvez eles vão se demonstrar insustentáveis lá na frente. Eu não estou dizendo que nós devemos ser relativos. A verdade é relativa, o pastor está defendendo. Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa estar aberto, você precisa ser humilde. Humildade. Talvez te ensinaram errado. Quem disse que o que te ensinaram é de fato aquilo que vai te trazer vigor e que vai te manter na caminhada? Quem disse? Você vai fazer como Jacó, que numa conversa com Deus, orando a Deus, disse: ó Deus de Abraão e de Isaac, meu pai. Eu queria ter uma conversa com o Senhor. E demorou para Jacó orar, dizendo: o Senhor é meu Deus também. Pode ser que você esteja vivendo uma vida ancorada na fé dos seus pais, na fé do pastor. Pode ser que você me leve muito a sério a ponto de entregar sua alma nas minhas mãos. Isso é uma loucura, irmão. Eu não estou querendo colocar todo mundo em crise existencial, mas eu só estou querendo te dizer, irmão, que esse mundo ele é muito mais complexo e confuso do que a gente imagina, e tem coisas que de fato não fazem o menor sentido. O menor sentido. Então esteja certo disso, você precisa amadurecer, e eu também. O cristianismo que eu aprendi com os meus pastores lá no início, não é suficiente mais para a minha vida hoje. Eu preciso conhecer mais, eu preciso ter um maior entendimento e intimidade com Jesus, eu preciso ter a minha experiência com Ele. A experiência que os homens compartilharam comigo foi a experiência que eles tiveram, e que talvez vá mantê-los na jornada deles, mas certamente não vai manter-me na minha jornada. Segunda consideração:
Não confunda deserto com solidão. A gente acha que deserto é solidão. Estou num período de deserto, pastor, estou me sentindo tão sozinho. Deserto e solidão são antônimos, não são sinônimos. Nesse episódio aqui você tem cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Parece pouca gente quando a gente lê um texto como esse, mas é muita gente vivendo a mesma realidade. E é muito interessante que todas as vezes que um homem de Deus na Bíblia tenta se afastar dos outros, para tratar de alguma crise interna, Deus o chama de volta e diz: vai para o meio do povo. Lembra do episódio de Elias, quando ele vai para a caverna e fica lá sozinho pedindo a morte? Deus vai lá, dá uma sacudida nele e diz: caminhar, Elias, você precisa se envolver com gente, e já escolhe um substituto para você. Ele faz com que Elias olhe para outras pessoas. Se você está passando por um período de desconstrução, você precisa se cercar de amigos. Você precisa de pessoas que orem por você. Você precisa levantar intercessores. Você precisa caminhar com gente que entende o que você está passando, porque talvez já tenha passado por isso. Jamais se isole, porque se isolar é suicídio espiritual. Quando Paulo teve todas as suas crenças jogadas no lixo, surge Barnabé e diz: Paulo, eu vou caminhar com você e vou te inserir na comunidade cristã, deixa comigo. E ele vai passar um tempo com os outros apóstolos. Paulo nunca esteve sozinho, a não ser quando ele ficou 3 dias cego, e Deus levantou Ananias e disse: vai lá e batiza ele. E Ananias já chega chamando ele de irmão, alguém que horas antes estava matando cristãos possivelmente. Deus sempre nos cerca de pessoas quando nós estamos num período de desconstrução. Nós que temos a mania de achar que Deus nos abandonou, os amigos não querem saber de mim, eu estou sozinho. Não caia nessa cilada do diabo. Você precisa voltar para a comunhão. Às vezes eu escuto isso de algumas pessoas: pastor, eu estou passando por um período difícil, eu queria dar um tempo em alguns ministérios. Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque você está entrando num deserto sozinho, e sozinho ninguém dá conta de permanecer no deserto. E por fim, jamais esqueça que um período de deserto é também um período de milagre. É em meio à desconstrução que os milagres acontecem. É aonde a água sai da rocha. É aonde Deus manda codornizes e faz com que todo mundo coma até passar mal. É onde Deus manda a chuva. É onde Deus manda o maná. É num período de desconstrução que os milagres acontecem. É onde você não tem recurso nenhum e Deus diz: agora é comigo, filho. Espera e verás. Eu contei uma vez aqui na igreja essa história, até engraçada e tão simples, que chega a ser até, entre aspas, ridícula. Uma vez estava tendo uma aula com um missionário, e ele me disse o seguinte: quando eu e a minha esposa vivíamos um período mais simples da vida, onde a gente tinha pouquíssimo recurso, eu lembro que vários milagres aconteciam. Uma vez, contando ele, nós estávamos sentados na varanda de casa, e a minha esposa disse o seguinte: nossa, eu queria tanto comer uma melancia. 1 minuto depois encostou alguém com uma melancia levando para eles. Uma melancia. E aí ele disse que depois o ministério foi avançando, eles foram ficando um pouco melhores financeiramente e os milagres desapareceram. Irmão, quando nós temos recursos, a gente não precisa da intervenção de Deus. Se você tem dinheiro, você não precisa orar. Se você tem recurso financeiro, se você tem saúde física, a gente não precisa depender de Deus. Mas num período de desconstrução a gente não tem nada, e é ali que o milagre acontece. Então nós podemos concluir dizendo que num período de desconstrução, ou num período de deserto, pode ser o melhor momento da sua vida, se você estiver aberto, encarnar a humildade e começar a pedir: Senhor, me faz ver o que o Senhor está fazendo. Nós vamos orar, fica de pé. Vamos orar por aqueles que se convenceram de que estão sozinhos, estão vivendo uma solidão. Nós vamos orar para que o Senhor te ponha em movimento de novo. Eu quero que você ore junto comigo, você que está se sentindo sozinho, desamparado, talvez até abandonado por Deus.
E é comum nós nos sentirmos abandonados por um Deus que nos ensinaram e que não é o nosso Deus ainda. É comum você olhar para Jesus e dizer: esse Jesus não faz o menor sentido, porque talvez esse Jesus que você entende é um Jesus que um outro te falou. Não é o Jesus que você conhece por experiência própria. Lembre disso, a fé não respeita a teoria, ela só respeita a prática. Pai, eu quero pedir por aqueles que estão vivendo um período de desolação, um período de solidão, isolamento, que o Senhor ponha essa pessoa, esse irmão, essa irmã em movimento mais uma vez. Que ele volte por meio da comunhão, que ele volte a procurar os amigos, que ele volte a procurar o Senhor, porque o Senhor quer se revelar de um jeito como nunca antes o Senhor se revelou. Meu Deus, ajuda os teus filhos. Nós vamos orar, irmãos, para que Deus ponha por terra todo o espírito de religiosidade. Às vezes as ideias que nós temos sobre Deus são ideias de religião. E a religião é insustentável num deserto. A religião não nos sustenta num período de desconstrução. Nós vamos orar então pedindo para que Deus nos dê uma fé viva, uma fé apostólica, uma fé que crê a despeito das circunstâncias, uma fé que continua se movimentando mesmo em meio à escassez, porque eu vejo que a nuvem está se mexendo e eu preciso continuar avançando. Pai, nos ajuda a ver a mão invisível do Senhor, nos ajuda a ver o sorriso escondido do Senhor, nos ajuda a ver a Tua provisão que está a caminho, nos ajuda a ver que o Senhor se importa, que o Senhor ponha por terra toda a ideia falsa que temos a respeito do Senhor, toda a ideia falsa que temos a respeito de Jesus, nosso amado Salvador, toda a ideia equivocada que temos a respeito de igreja, toda a ideia equivocada que temos a respeito de nós mesmos. Nos ajuda a nos enxergarmos como filhos amados que somos, nos ajuda a enxergar o Senhor como um Pai amoroso e provedor, nos ajuda a olhar para Jesus como nosso irmão mais velho, que está conosco nessa jornada e que está fazendo de nós a semelhança dele. Nos ajuda a ver o Espírito Santo que está dentro de nós, nos fortalecendo, nos revivendo, nos renovando. Redobra o nosso ânimo, Pai. Nos ajuda a vencer as decepções, a perdoar quem a gente precisa perdoar, a virar páginas. Meu Deus, nos ajuda. E uma terceira e última oração: que você esteja aberto a conhecer, quem sabe, um Jesus que você jamais conheceu antes. Pai, nos ajuda, nos dá humildade, nos dá um coração ensinável, porque nós queremos reconhecer diante do Senhor e diante dos nossos irmãos, que pode ser que carregamos ideias que não são verdadeiras, podem ser verdade para outros, pode ser verdades que sustentaram a vida de outros, mas que não estão nos sustentando. Meu Deus, nos ajuda, nos chama para uma experiência com o Senhor, nos ajuda a ver o Teu milagre, nos ajuda a ter uma fé viva e vibrante, nos ajuda a passar pelas desconstruções e sairmos reconstruídos para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos, confiados no Teu poder e no Teu amor, em nome de Jesus, amém.